Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. 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 Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nesta 13ª semana, o 13º domingo do tempo comum, sempre marcado pela cor verde e, claro, o assunto, podemos dizer assim, a temática do tempo comum é sempre o reino dos céus. E hoje, não diferente, Jesus Cristo e a liturgia, a palavra de Deus, está nos indicando como é que nós chegaremos ao reino dos céus, pela obediência, pelo desapego, pela liberdade que nós recebemos de Cristo, sem estar apegados aos nossos pecados e, claro, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é a liturgia de hoje, resumidamente. De modo que, na primeira leitura do livro dos Reis, nós ouvimos a história de Elias e Eliseu. Elias foi o grande profeta no Antigo Testamento, mas o reino de Deus, ele tem uma dinâmica que às vezes pode parecer para nós algo estranho. Mas veja, o profeta está lá anunciando e tudo dando certo, mas de repente Deus o chama e diz: olha, escolhe outro profeta para assumir o seu lugar. Ali naquele momento, Elias demonstra obediência a Deus. Ele já entendeu como que é a temática e a vivência do reino dos céus, como é a dinâmica do reino dos céus. Deus não quer que nós fiquemos aqui eternamente, nem que vamos aqui fundar raízes naquilo que nós fazemos. É claro que Deus quer que nós todos sejamos pessoas substituíveis. Antes de nós todos aqui, muitos passaram antes de nós, muitos estiveram por aqui e foram substituídos. Assim, Elias obedece a Deus e nos dá esta, vamos dizer, esta dica de como nós seguiremos os caminhos de Jesus Cristo para alcançar o reino dos céus, na obediência. Elias retira o seu manto e coloca o seu manto sobre Eliseu e diz: agora é sua vez de se tornar profeta, de seguir os passos, de ensinar o povo a fazer o mesmo, os passos que levam à salvação.
Resultado: Eliseu vai demonstrar desprendimento das coisas deste mundo. Ele estava trabalhando no campo, conduzindo uma junta de bois. Ele larga tudo, acolhe o pedido de Elias. Depois ele sacrifica os bois que ele estava lá trabalhando no campo, sacrifica e vai reparti-lo ali entre a população que estava por perto, certamente seus familiares. E ele larga tudo e vai seguir a Elias no caminho do reino dos céus para profetizar ao povo que o reino dos céus estava próximo, que a salvação estava próxima. Tanto Elias quanto Eliseu nos deixa o exemplo de obediência, mas também de desapego às coisas deste mundo. Porque de fato, povo de Deus, nós viemos sem nada para este mundo e voltaremos sem nada para o reino dos céus. Aquilo que nos prende aqui nos impede de alcançar o reino dos céus. Porque agora Paulo, na segunda leitura, na carta aos Gálatas, que é também uma carta para todos nós, Paulo vai nos falar justamente desta liberdade. Deus nos fez livre, Ele não nos fez apegado a nada neste mundo, e inclusive não nos fez apegado aos nossos pecados, assim. Então Paulo vai pedir para nós termos este cuidado, para não nos tornarmos aqui apegados à escravidão, apegados ao pecado, porque pela a vida em Cristo, Ele nos libertou de tudo aquilo que nos prende a este mundo e colocou em nossos corações, em nossas vidas, o desejo de alcançar o reino dos céus, assim. Então Paulo vai nos orientar dizendo que nós temos que tomar cuidado para não agir conforme a vontade deste mundo, ou nas palavras da Sagrada Escritura, conforme a vontade da carne, e deixarmos o Espírito de lado. Se vocês perceberem aí, Espírito está com letra maiúscula, porque ele se refere a Espírito, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo ressuscitado. Resultado: e o Espírito que habita a vida humana, que é também a alma, que é também o corpo, que está tudo unido aqui, não pode nos fazer perder a salvação. Então Paulo nos pede este desprendimento na liberdade, pedindo perdão, nos colocando num caminho de conversão para alcançarmos o reino dos céus. Assim, o que Paulo está nos pedindo na segunda leitura, ou o que ele está nos indicando, é a liberdade que Cristo nos ofereceu para segui-lo. Uma liberdade que gera em nós a salvação, mas podemos dizer assim, é uma liberdade na responsabilidade. Porque de fato Deus nos deu o livre-arbítrio. Vocês são livres para vir à igreja, como são livres para não vir. O que Paulo está dizendo agora ao final da leitura é para nós escolhermos o caminho certo. O que ele vai dizer que é o caminho certo? Deixe-se conduzir pelo Espírito de Deus e não pelas vontades da carne. Pela vontade da carne, nós pensaríamos assim: hoje está muito frio, vou à missa não. Hoje está chovendo, vou à missa não. Hoje estou com preguiça, vou à missa não. Hoje é dia de beber, é dia de churrasco, é dia de festa, de futebol, de novela, não vou à missa. Essa seria a vontade da carne. Mas qual que é a vontade de Deus? Vai rezar para a sua salvação. Busque a sua fé para que você encontre o reino dos céus. Procure ser uma pessoa boa neste mundo para ser uma pessoa boa junto de Deus. Então é isso que Paulo está indicando, esta liberdade na responsabilidade de escolha. Cada um tem agora a liberdade de escolher, mas guiados pelo Espírito de Deus, façam as boas escolhas na vida de vocês. Assim é a liberdade que Deus nos dá. Resultado então, Jesus Cristo agora no Evangelho, ele sabe que está chegando o momento de retornar para Deus. Então ele vai ir novamente a Jerusalém, porque é lá que tudo vai acontecer, e ele precisa passar por um povoado de samaritanos. O povo de Samaria era diferente do povo de Jerusalém. Samaria foi capital de uma parte do reino de Israel, quando o reino esteve dividido em dois. Uma capital era Jerusalém, a outra capital era Samaria. O povo de Jerusalém ficou fiel ao judaísmo, à cultura judaica, à sociedade judaica, não se misturou com outros povos. Porém, os povos da Samaria, dos povoados da Samaria, nas redondezas de Samaria, eles se misturaram com os povos da Babilônia. A Babilônia tinha sociedade própria, tinha cultura própria, tinha religião própria, tinha política própria e se misturou com os povos judeus que viviam por ali. Resultado: os dois grupos de Jerusalém e de Samaria passaram a não conviver muito bem. Os judeus passaram a entender que o povo da Samaria era um povo corrompido, um povo pecador, um povo que não soube guardar os mandamentos, nem soube ser fiel a Deus. E o povo de Jerusalém acreditava que só de tocar numa pessoa samaritana, que os pecados dela passariam para eles.
Resultado, criou-se ali uma divisão no preconceito, não tem outra palavra, é esta mesma, criou-se uma divisão da sociedade judaica, onde os samaritanos não se davam bem com os judeus. E aí nós temos várias histórias dos povos da Samaria. A mais comum e mais conhecida dentre elas pode ser da mulher que Jesus conversou no poço. Estavam lá os dois à beira do poço. Ela sabia que Jesus era judeu, Jesus sabia que ela era samaritana, mas a mulher samaritana disse para Jesus assim: olha, se você soubesse com quem você está conversando, você nem me pediria água, porque sou samaritana. Resultado, o povo de Samaria, eles colocaram na própria vida deles que eles eram pecadores. Eles reconheceram que eles eram inferiores ao povo de Jerusalém, que se considerava superior. E Jesus precisa passar pela Samaria para chegar até Jerusalém. Resultado agora, passando pela Samaria, o povo percebeu que Jesus dava a entender que ele estava seguindo para Jerusalém e pediu os apóstolos para ir à frente e preparar para ele um lugar para ficar, mas ninguém da Samaria quis acolher, por medo de sofrer o preconceito. Esse é o motivo deles não terem acolhido ali Jesus. Os apóstolos, porém, que eram judeus, vão dizer para Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus vai repreender os apóstolos. Ele se vira para os apóstolos e é claro que ele disse que não. E ali Jesus nos deixa um exemplo na nossa caminhada de fé, nossa caminhada social. O que Jesus está nos dando exemplo? Que não é destruindo a vida do outro que vocês serão salvos ou vão alcançar o reino dos céus. Ou seja, não é pelo preconceito, não é pela maldade, não é destruindo a dignidade do outro, não é agindo errado com a vida do outro que nós alcançaremos o reino dos céus. Porque de fato, nós não podemos fazer vista grossa e o preconceito existe sim. Com os homens, com as mulheres, com os brancos, com os negros, com os ricos, com os pobres, com as crianças, com os adultos, com os idosos, com quem tem fé, com quem não tem fé, com quem tem outra religião. Claro que existe preconceito. O que Jesus está nos dando exemplo é que se você agir desta forma, não é o reino dos céus que está no seu caminho. Aquilo que nós praticamos uns com os outros pode determinar a nossa salvação ou a nossa condenação. Nas palavras de Paulo na segunda leitura, o que Deus nos pediu foi: amai-vos uns aos outros. Ele não nos pediu para agir com preconceito, com discriminação. Ele não nos pediu para agir com raiva, com violência. Ou nas palavras de Tiago e João, ele não nos pediu para destruir a vida de ninguém. Então Jesus ali ele dá um exemplo não só para os apóstolos, mas também para todos nós, que nós não devemos agir com preconceito em relação a ninguém. Independente da condição que o outro chega aqui, nós somos chamados a nos amar uns aos outros. Resumidamente, Jesus estaria dizendo assim para nós: cuide da sua vida e largue a vida dos outros. Nós não temos nada a ver com a vida dos outros. Deixe cada um seguir o seu caminho, preocupe-se com a sua salvação e dê um testemunho de fé para que o outro possa ser salvo. Não é destruir a vida do outro, mas ofereça para o outro aquilo que há de melhor na sua vida, o seu caminho de fé. Resultado então, Jesus segue o caminho, não fica ali no povoado de Samaria, e seguindo, alguém diz para Jesus: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus então vai responder: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem nem tem aonde repousar a cabeça. O que Jesus está nos dizendo agora? Que nós devemos conhecer aonde nós queremos chegar. Nós queremos chegar no reino dos céus. Jesus está dizendo que ele não está apegado a este mundo. Não é para seguir Jesus, para caminhar neste mundo que ele nos chama. Jesus nos chama para ir para o reino dos céus. Vai chegar o dia que nós teremos que nos despedir de tudo desta vida, largar tudo para trás, para poder seguir Jesus Cristo. Então, quando aquela pessoa diz que vai seguir Jesus aonde quer que ele for, Jesus não quer que aquele homem o siga pelas cidades da Samaria ou de Jerusalém. Jesus quer que aquele homem o siga para o reino dos céus. Por isso ele dá essa resposta, indicando o fato que havia acontecido antes dele não ter encontrado lugar para ficar. Mais adiante, ele vai dizer para outro: segue-me. E esse outro vai responder: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai. Mas percebam agora, Jesus está a caminho, está atravessando ali a Samaria para chegar a Jerusalém. Se aquele homem tivesse de fato perdido o pai, se o pai estivesse morto, ele não tinha que estar lá no velório sepultando o pai?
Vejam bem que o homem está mentindo. Ele está dizendo que precisa sepultar o pai, mas o pai não morreu, porque se ele estivesse morto, ele estaria lá velando. Está vendo? O homem está dando uma desculpa para não seguir Jesus, quando Jesus diz, segue-me. Mas cuidado agora, porque para muitos de nós também, às vezes funciona assim. Quantas são as pessoas convidadas para o ministério da Eucaristia, o ministério da Palavra, para serem coroinhas e acólitos, para cantar na Santa Missa, para ser catequista, ou simplesmente para vir rezar, e cada um vai dando a sua desculpa. Cada um vai dizendo que não pode, que tem aquilo ou isso para fazer, que já está muito ocupado, inclusive as crianças da catequese. Às vezes na catequese, os catequistas perguntam, mas por que vocês não vêm à missa? As crianças respondem, porque meu pai me leva para a roça no fim de semana. Vai procurar saber, nem roça tem. É assim. Ou então, quando éramos crianças e na escola perguntavam assim, por que você faltou de aula? A criança respondia, porque minha avó faleceu. Passava 3 meses depois, e hoje, por que você faltou? Porque minha avó faleceu de novo. Está vendo? Tinha gente que matava a avó 4 vezes no ano. Era desse jeito, a mesma avó. Para vocês terem uma ideia, como é a vida nossa aqui, nas palavras de Paulo, quando nós estamos apegados à carne, nós vamos dando desculpas para não seguir Jesus Cristo ou para não ajudar no anúncio do reino dos céus. Nesse tempo de pandemia, é claro que temos que ter cuidado, mas quantos são os que dizem que não vão vir à igreja por causa da pandemia, mas quantas são as filas do comércio, quantas são as filas de banco, as filas de supermercado, que a pessoa está lá. Para rezar não pode, mas quando chega o período de festa, aí já pode. Na festa não tem pandemia. Assim, parece que a pandemia está aqui dentro da igreja. Às vezes é assim. Então, vejam que parece que vai só atualizando aquilo que aconteceu na época de Cristo. Muitos vão deixando de segui-lo. E aí Jesus vai dizer, olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Por que Jesus diz assim? Porque a pessoa que já desistiu da fé, a pessoa que já desistiu da igreja, a pessoa que já desistiu de Deus, do reino dos céus, é como se ela já estivesse morta e condenada. Porque para quem desiste do reino dos céus, não há salvação. Para quem desiste de Deus, não tem mais a salvação. E aí é o que Jesus está dizendo, olha, deixem quem está condenado sepultar os seus condenados, quanto a você vai anunciar o reino dos céus. Mas aparece uma outra pessoa que vai dizer assim também para Jesus, deixe-me primeiro despedir dos meus pais, depois eu venho e te sigo. E aí Jesus agora vai dar uma resposta que serve para todos nós. Ele vai dizer, quem põe a mão no arado, ou seja, quem abraça a própria fé, quem decide alcançar o reino dos céus, mas fica olhando para trás, não está apto para o reino dos céus. Ou seja, não há meio termo. Ou você assume a sua fé, ou você perde a salvação. Ou você assume o seu compromisso de cristão, ou você não alcança o reino dos céus, que é o tema do tempo comum. Ou você assume o seu compromisso de vida religiosa, de vida de fé, de vida de salvação, ou caso contrário, não é o reino dos céus que vai estar em seu caminho. O que Jesus Cristo está demonstrando para nós, na liturgia de hoje, na liturgia do tempo comum, Ele está demonstrando como é que nós alcançamos o reino dos céus e como é que nós o perdemos. O reino de Deus é o que deve estar em nosso anúncio de fé de pessoas religiosas, de pessoas cristãs. Vamos dizer para todos que há um caminho que nos leva ao Pai, há um caminho que nos leva para o reino dos céus, e nós só alcançaremos este caminho, este reino, se for seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, que a nossa fé nos ajude a partir de hoje e sempre, a viver o reino de Deus que acontece aqui e agora pela nossa fé, para que um dia possamos alcançá-lo na eternidade. Creio em Deus.